Bom, então, como eu já falei várias vezes, né, já estão até cansado de ouvir, a dilatação linear é aquela em que eu vou estudar a dilatação ao longo do comprimento. Mas por que só ao longo do comprimento? Você imagina que você tem uma barra de ferro que ela tenha 10 metros de comprimento, ela tem 5 milímetros de largura e 5 milímetros de altura. Aí você pega essa barra e aquece essa barra. Bom, a dilatação tem a ver com o aumento da vibração dos átomos ali, né? Aumenta a vibração, eles passam a ocupar mais espaço. Aí, gente, o que acontece? Você imagina a quantidade de átomos que você vai ter emparelhados aqui, um ao lado do outro, ao longo desses 10 metros dessa barra. E o número de átomos que você vai ter emparelhados, um do lado do outro, ao longo desses 5 milímetros e ao longo desses 5 milímetros. Pelo próprio desenho dá para ver, né, que a quantidade de átomos que eu vou ter ao longo do comprimento, ele é infinitamente maior do que o número de átomos que eu tenho aqui e aqui. A hora que você aquece essa barra, tudo bem, todo mundo vai ocupar um espaço maior. Mas o que vai acontecer? Quando você for fazer a medição, né, dessa barra aqui, o comprimento aqui, ó, ele vai ter aumentado 0,2 milímetros. Porque a dilatação não é nada muito grande não, tá? São sempre valores pequenos. Mas valores pequenos que podem causar desastres, estragos muito grandes. Mas aí, ao longo desses 10 metros, você tem uma dilatação de 2 milímetros. Aqui, ao longo da altura e da espessura, você vai ter uma dilatação de 0,0000002 milímetros. Essa dilatação, ela é tão pequenininha, que o que se faz, tanto na engenharia quanto na física, nós simplesmente desprezamos esse valor, porque é um valor que não vai afetar a estrutura, tá? Ele é muito pequenininho, principalmente se eu comparar com esse aqui. Você imagina que 0,2 milímetros já é muito pouco. Imagina 0,00002 milímetros. A dilatação aqui, então, ela é tão pequena, que se torna insignificante e ela não irá causar nenhuma alteração desastrosa ou importante na estrutura, tá? Que vai afetar a estrutura. Então, o que nós fazemos? Apesar de haver dilatação aqui ao longo da altura e ao longo da largura, por ser muito pequena, nós simplesmente desprezamos e levamos em consideração apenas a dilatação ao longo do comprimento. Então, se alguém perguntar para você assim, a dilatação linear só acontece no comprimento? Não, ela acontece ao longo da altura e ao longo da largura. O problema é que essa dilatação é tão pequenininha que nós desprezamos e consideramos apenas a dilatação ao longo do comprimento. Essa é a resposta certa, porque a dilatação é toda. Só que, numericamente, essas duas aqui são significantes, tá bom? Então, a dilatação linear é aquela que estuda, veja bem, tá vendo? Não é aquela que acontece só, não. É aquela que estuda a dilatação ao longo do comprimento, tá bom? E o que é a dilatação? É a variação da dimensão. Nesse caso aqui, a variação do comprimento. Como que nós representamos variação na física? Eu já falei para vocês lá no primeiro ano, lá no iniciozinho, né? Quando eu faço ΔV, quando eu faço ΔS, eu expliquei para vocês por que se utiliza o delta, né? Porque o delta na física é para representar variação. Então, dilatação linear nada mais é do que a variação do comprimento de um corpo. Então, a dilatação linear vai ser representado por ΔL, tá bom?
Então, a hora que eu falar dilatação linear, matematicamente eu vou representar por ΔL. Bom, e essa dilatação, ela depende de alguns parâmetros físicos do elemento, né? E quais seriam eles? Bom, vamos imaginar que eu tenho duas barras de ferro, uma de 1 metro e uma de 10 metros. Eu não vou fazer proporcional aqui, não, senão vai pegar meu quadro todo, tá? Mas eu tenho uma barra de 1 metro e uma barra de 10 metros, ambas de ferro. E eu faço com que essas duas barras aqui sofram uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Aí eu pergunto a você, se eu disser que essa barra de 10 metros sofreu uma variação do comprimento, tá? O comprimento variou em 1 centímetro. Essa aqui também vai variar 1 centímetro? Ou vai variar mais ou vai variar menos? Tá parecendo um 10 aqui, peraí. Centímetro. Então vou de novo. Se eu disser para você que essa barra sofra uma dilatação de 1 centímetro, essa de 1 metro vai sofrer também de 1 centímetro? Só porque elas têm o mesmo coeficiente de dilatação? Lembrando que a dilatação tem a ver com o quê? Tem a ver com a temperatura e está relacionado ao átomo ocupar mais espaço. Aí eu lhe pergunto, em qual das barras eu tenho mais átomos emparelhados um ao lado do outro? Na de 10 metros ou na de 1 metro? Na de 10 metros, né? E aí, se eu faço os dois vibrarem a mesma quantidade, quem ao final das contas vai acabar ocupando um espaço maior? O de 10 metros, porque eu tenho muito mais átomos aqui. Aqui, a dilatação não vai ser de 1 centímetro. A dilatação aqui vai ser de 0,2 centímetros, tá? Porque quanto menor o comprimento, menor é a dilatação. Então, isso foi verificado pelos cientistas, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, primeiro parâmetro. A dilatação linear está diretamente relacionado ao comprimento inicial. Não é LO, é L0, igual nós fazíamos lá com V0, lembra? Então, a dilatação linear depende diretamente do comprimento inicial. Quanto maior for o comprimento inicial, maior vai ser a dilatação. Outro parâmetro que eles verificaram foi exatamente a temperatura, né? Porque a dilatação tem a ver com a temperatura, ou melhor, com a variação da temperatura, né? Quanto maior a variação, ou seja, quanto mais o átomo estiver vibrando, mais espaço ele vai ocupar. Então, a dilatação linear depende diretamente da variação da temperatura. Porque se ao invés de eu variar 20 graus Celsius, eu variar 40 graus Celsius, vocês concordam comigo que a dilatação aqui vai ser maior que 1 centímetro, correto? Então, a dilatação linear depende diretamente da variação de temperatura. E qual é o outro parâmetro que vai determinar a dilatação linear? Falamos anteriormente. Eu preciso saber quem dilata mais, quem dilata menos, né? E qual é a grandeza que faz isso? O coeficiente de dilatação. Nesse caso aqui, o coeficiente de dilatação linear, não é isso? Foram feitas várias experimentações e os cientistas perceberam que foram só esses 3 parâmetros que determinariam a dilatação linear, tá bom? Então, se eu quiser calcular a dilatação linear, eu vou simplesmente fazer o produto entre L0, alfa, ΔT, tá bom? E se eu quiser achar o comprimento final? Aqui, por exemplo, essa barra tinha 10 metros, eu fiz nela uma variação, eu causei nela uma variação de temperatura de 20 graus Celsius ela sofreu uma dilatação de 0,1 metros. Qual é o comprimento final dela? Ela sofreu aqui, né? Ó, ela sofreu aqui uma dilatação
de 0,1 metro. Aí eu quero saber qual é o comprimento final dela. Era 10, aumentou 0,1, ela ficou com qual comprimento final? Ela ficou com 10,1, concordam? Ou seja, o comprimento final dela é o comprimento inicial mais aquilo que dilatou, não é? Então, o comprimento final é L0 mais ΔL. Ok? Bom, aí para terminar essa parte, o que vai acontecer é que se você abrir o livro de física, a equação que vai calcular o comprimento final não vai estar dessa forma. Ela vai estar dessa forma aqui, ó. Só que é a mesma equação escrita de forma diferente. Eu prefiro colocar daquela forma porque eu acho mais prático, principalmente para vocês que estão vendo pela primeira vez, tá? E como que daquela equação chega nessa? Olha, muito simples. Olha só, eu estou dizendo que o comprimento final é o comprimento inicial mais a dilatação, certo? Muito bem. Mas como que se calcula a dilatação? Dilatação é L0 alfa delta T. Então, eu vou colocar L0 alfa delta T. Aí olha o que acontece. Aqui nessa parte da equação tem L0 e aqui também tem um L0, tá vendo? Eu posso colocar em evidência, não é? L0 dividido por L0 dá 1, mais L0 alfa delta T dividido por L0 alfa delta T. E aí, olha lá, ó, eu cheguei exatamente nessa equação aqui. Mas por que você não gosta de usar essa equação? Eu acho aquela ali mais prática, porque quando você chega aqui, você vai ter que vir, ó, e fazer a multiplicação distributiva, tá vendo? E aqui não. Aqui pediu para você achar o comprimento final. O que acontece? Você acha a dilatação, usa essa equação aqui, calcula a dilatação e depois soma com o comprimento inicial. E na maioria dos exercícios, tem lá a letra A e tem lá a letra B. Aí a letra A pede para você achar exatamente o quê? A dilatação linear. Para depois pede para você achar o comprimento final. Então, por que eu vou usar essa equação? Achei o resultado, depois vou usar essa equação aqui com esse trabalho todo. Porque se o comprimento final é simplesmente o comprimento inicial mais aquilo que variou, né? Então, por isso que eu prefiro dessa forma aqui, eu acho mais prático. Um ou outro exercício, tá, gente? Ele vai aparecer para você poder, a forma mais prática de resolver seria por aqui, mas é um ou outro exercício. Então, eu gosto de utilizar aquela lá, mas eu também não posso ignorar essa equação aqui, então eu vou deixar ela aqui, tá? Mas eu aconselho vocês, eu sugiro a vocês sempre estar utilizando aqui, é mais prático. Essa aqui, vocês vão ver na hora que a gente estiver resolvendo exercício, que dependendo da forma que tiver o exercício, acaba que aqui você vai ter um pouquinho menos de trabalho do que fazia daquela forma ali, tá bom? Então a gente pensa em 3 equações que trata da dilatação linear, ok? Bom, gente, a dilatação superficial, qual que vai ser a diferença dela para linear? É que a superficial vai ter 2 dimensões. Os parâmetros não vão mudar, eles vão ser da mesma forma, tá? Olha só, eu tenho lá 2 placas, de mesmo material, né? Eu faço esses dois sofrerem a mesma variação de temperatura, 40 graus Celsius. Aí eu pergunto para vocês, qual deles terá maior dilatação? Sendo que a dilatação tem a ver com o número de átomos emparelhados um ao lado do outro, desculpa. Aí, qual deles que vai dilatar mais? Eu falo para vocês, ó, esse aqui sofreu uma variação na área, tá vendo? A dilatação superficial
é representado por ΔA, porque delta é variação, a área da superfície. Esse cara aqui sofre uma variação na sua área de 4 centímetros quadrados. Esse cara aqui tem uma área inicial de 8 metros quadrados. Esse aqui tem uma área inicial de 2 metros quadrados. Aí esse aqui vai lá e sofre uma dilatação de 4 centímetros. Esse aqui também vai sofrer de 4 centímetros? Não, né? Vai ser menor, porque eu tenho menos átomos emparelhados. Então, da mesma forma que a dilatação linear, a superficial usa o mesmo parâmetro. A dilatação superficial está relacionado diretamente à área inicial, está relacionado à variação de temperatura e vai estar relacionado ao quê? Ao coeficiente de dilatação superficial. E aí, a dilatação superficial você vai calcular fazendo A0, beta, ΔT. A área final é a área inicial mais a dilatação. E a outra forma de se calcular a área final é a área inicial que multiplica 1 mais beta ΔT. Então, a superficial e até a volumétrica usam o mesmo parâmetro da linear. A diferença é que na superficial eu vou usar 2 dimensões, enquanto que na linear, né, eu trabalho numa dimensão só, na superficial eu vou trabalhar com 2. Então, a única coisa que vai mudar é o número de dimensões. Mas o raciocínio vai ser o mesmo. Logo, os parâmetros que vão determinar lá a dilatação vão ser os mesmos da linear. E a mesma coisa vai acontecer com a volumétrica, tá? Ó, a dilatação volumétrica vai ser ΔV, variação, volume. Aí imagina que eu tenho 2 cubos, um que tem 80 centímetros cúbicos e outro que tem 2 metros cúbicos. Faço os dois sofrerem uma variação de 40 graus Celsius. Esse cara vem e dilata, sofre uma variação no volume de 20 centímetros cúbicos. Será que esse aqui vai sofrer a mesma coisa? Vamos de novo. Olha o número, a capacidade de átomos que eu vou poder colocar ao longo do comprimento, ao longo da altura e ao longo da largura. Nesse aqui de baixo. E olha nesse aqui. A quantidade de átomos que eu vou conseguir colocar. Ao longo do comprimento, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Significa que ao longo do comprimento, esse cara vai dilatar mais do que esse. Ao longo da largura, tem 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3 também. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na hora que você aquecer isso aqui, como o número de átomos aqui, o número de átomos aqui e aqui é maior do que lá, aqui vai sofrer uma dilatação maior. Logo, vai ser a mesma coisa. A dilatação volumétrica vai estar relacionado ao volume inicial, vai estar relacionado à variação da temperatura, porque tem que estar, a dilatação é um efeito da variação de temperatura, e vai estar relacionado com o material, né? Nesse caso aqui, o coeficiente de dilatação volumétrico. Não posso esquecer que é 3 vezes o alfa. E aí eu vou chegar numa equação que é parecida com as outras. ΔV é V0, gama ΔT. Volume final é o volume inicial mais ΔV. E o volume final é o volume inicial que multiplica 1 gama ΔT. Eu já tive aluno, inclusive, que eu pedi para achar a dilatação volumétrica e ele usou a equação da dilatação linear. Só que ele acertou porque ele multiplicou aqui por 3. Na hora que ele foi substituir, ele só colocou as letras diferentes, né? Mas ele acertou porque a hora que chegou no valor do alfa, ele foi lá e multiplicou por 3.
E eu tive que dar certo, porque ele só errou aqui, ao invés de L, ele colocou, ao invés de V, ele colocou L, né? Então as equações, inclusive, são as mesmas, né? A única diferença está no coeficiente de dilatação. E aí, no caso, esse aluno, um aluno que eu me lembro bem, por conta de que ele colocou os L's errado, mas ele colocou aqui certo. Tipo assim, o coeficiente era de 20 vezes 10 elevado a menos 6, na hora que ele foi fazer, ele colocou 60 vezes 10 elevado a menos 6. Ou seja, ele usou o coeficiente de dilatação volumétrico. Ele só trocou as equações. Agora, já tem um aluno que colocou isso aqui e não multiplicou, e aí não tem jeito, foi errado, né? Mas esse aluno, eu achei muito legal isso, porque ele errou a letra, mas ele acertou o fundamento, era volumétrico, ele pegou o alfa e multiplicou por 3. Então, isso pode acontecer. Mas, então, as equações, elas são muito similares. A única diferença de uma para outra é o número de dimensões, que vai determinar o valor do coeficiente.